Amém, meus queridos. Nós vamos continuar hoje a nossa série. Na semana passada nós iniciamos uma série muito interessante, muito importante para as nossas vidas. Uma série intitulada Eu Tenho Fé. E o intuito dessa série é nos encorajar, é nos trazer uma confiança tão grande no nosso Senhor, no nosso Deus, que nos ajude a enfrentar essas situações difíceis que nós estamos vivendo. De fato, nós estamos vivendo num mundo cheio de crises, um mundo em que a pandemia nos mostrou o quão fraco eram as nossas convicções e as coisas que nós depositávamos a nossa confiança. O conforto, o dinheiro, a economia, tudo está indo embora. De fato, Deus está tirando os ídolos da nossa sociedade. E agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós temos estudado essa série no livro de Hebreus. E hoje nós vamos falar sobre a segurança da fé. Nós vamos ler um texto muito conhecido, um texto que traz para nós uma definição de fé. É o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O texto diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, continue a falar aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, nos traz o entendimento, mas também, ó Deus, que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, em nome de Jesus, que ao sair, ó Deus, daqui, ao voltar para os nossos lares, aqueles irmãos que estão acompanhando em suas casas por meio da transmissão online, que sejam edificados, transformados, encorajados, ó Pai, fortalecidos em sua fé, em confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e nos colocamos na Tua presença. Amém e amém. Queridos, eu quero introduzir hoje citando uma música infantil que todos nós conhecemos, que é a música Deus é Bom para Mim. Estava nessa semana no culto matutino com a minha filha e a minha esposa. Todas as manhãs nós temos o costume de nos reunir, cantarmos, orarmos e lermos um trecho da palavra do Senhor. E nós cantamos essa musiquinha para a Sofia. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou, com Ele eu vou, Deus é bom para mim. Seguro estou, com Ele eu vou. Aqui eu quero levantar uma questão, porque várias músicas falam que nós estamos seguros em Cristo. A pergunta que surge é: como é possível nós termos essa segurança? E o que a fé tem a ver com isso? É essa pergunta que nós vamos tentar responder nesta noite. Essa pergunta vai nos dar o foco para entendermos esse trecho, esses 3 versículos que nós acabamos de ler. Como que nós podemos cantar? Como que nós podemos ensinar às crianças que Deus é bom e que seguro estamos? Da onde vem essa segurança? Qual é a certeza dessa segurança? E o que a fé tem a ver com tudo isso? Agora nós vamos voltar nessa pergunta, mas antes eu quero trabalhar novamente algumas coisas do contexto, que nós já falamos na semana passada, de uma maneira mais longa, mais pormenorizada, e agora a gente vai ver alguns detalhes apenas. O contexto dessa epístola de Hebreus, o autor de Hebreus que não se denomina, então nós não sabemos quem seja esse autor, ou quem é esse autor, talvez Paulo,
talvez Apolo, nós não sabemos. O autor dessa epístola escreve aos hebreus, por isso o nome hebreus, aos judeus da segunda geração de cristãos que estavam se desviando da fé. Por quê? Porque Jesus estava demorando a vir. Então essa segunda geração de judeus cristãos estavam se desviando e retornando ao judaísmo. O judaísmo tinha alguns elementos muito objetivos que trazia àqueles irmãos certa segurança, como por exemplo o sacrifício de animais. O cristianismo tira tudo isso de foco. O cristianismo é uma adoração em espírito e em verdade. Não tem sacrifícios, não tem amuletos, apesar de que muitos cristãos confiam em amuletos aí por diante. Está errado. O cristianismo é em espírito e em verdade. Então aqueles judeus estavam querendo retornar ao judaísmo. E é por isso que o autor de Hebreus escreve esta carta para motivar os cristãos a permanecerem firmes na fé, mostrando a superioridade da fé cristã em todos os sentidos. Então essa epístola, que na verdade ela é composta de vários sermões, é uma epístola onde o autor ele vai trazer vários argumentos a favor da fé cristã. Lá no início ele começa a dizer que a fé cristã é superior a Moisés, à lei, aos sacrifícios, é superior a Arão, e por aí vai. Cristo é superior a tudo. Ele vai falar que o próprio sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Cristo, ele aconteceu uma vez por todas, e não precisa ficar repetindo. Não precisa. Jesus, por uma vez por todas, se deu, e nós recebemos até hoje o perdão que vem deste sacrifício. Nós iniciamos essa série em Hebreus 10, 32 a 39. E na semana passada nós vimos que o autor exorta firmemente que os cristãos perseverem na sua fé, não abandonando a confiança, pois os da fé não retrocedem para a perdição. E aqui há um detalhe muito interessante, porque o autor estava escrevendo a judeus, e muitos daqueles judeus já haviam se desviado. E isso é uma questão que o autor ele deixa claro: os verdadeiros cristãos não abandonam a fé. Aqueles que se desviaram, aqueles que voltaram à prática do pecado, aqueles que cometem pecado deliberado, esses estão debaixo da ira de Deus, porque os da fé, eles não retrocedem para a perdição, eles se mantêm firmes até o final. É isso que o autor de Hebreus fala no capítulo 10. E então ele entra neste capítulo 11, um capítulo extremamente conhecido, e aqui ele passa a definir e exemplificar fé. Muitas pessoas acreditam que a definição de fé está apenas nesse primeiro versículo, mas não. Nos próximos 40 versículos nós também teremos a definição de fé, porque cada exemplo que ele traz nos revela algo mais sobre fé. Então ele define, ele traz aqui um princípio básico de fé no primeiro versículo, e posteriormente ele vai trazer vários exemplos de Noé, exemplo de Abel, exemplo de Abraão, e por aí vai. Exemplos de homens que foram justificados pela sua fé. E no versículo 6 nós temos essa máxima: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o grande ponto. A epístola de Hebreus pode ser resumida nessa máxima: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da fé. Agora existe um problema muito sério, que é um problema de uma falsa ou de falsas definições de fé que existem na atualidade. E nós precisamos compreender isto, porque muitas vezes essas definições estão na nossa mente. Um teólogo e também filósofo chamado Søren Kierkegaard, foi filósofo e pastor dinamarquês do século XIX. Ele é chamado de o pai do existencialismo, que dizia que nós que precisamos nos definir, e nós sabemos que a Bíblia não ensina isso.
A Bíblia diz que é Deus que nos define, é de Deus que vem a nossa identidade, mas para Kierkegaard é nós que precisamos nos definir. Ele falava sobre um salto no escuro, fé como um salto no escuro ou um salto de fé. Olha que coisa interessante. Talvez você já tenha visto essa definição, talvez alguém já falou para você, talvez os filmes que você assiste trazem essa definição, que fé é um salto no escuro. O que significa isso? Que a fé não apresenta nenhuma garantia racional, que se você tem fé, é como se você estivesse pulando no escuro para alguma coisa que você acha que está ali, mas você nunca e jamais poderá ter certeza. Isso não é fé. Não segundo as Escrituras. Isso pode ser fé para o mundo secular, mas segundo as Escrituras, fé não é salto no escuro. Fé, você não está saltando para ver o que está ali, querendo que esteja algo ali que seja bom para você. Não é. E então, eu trouxe uma definição aqui do Wikipédia, uma definição que está nas nossas mentes. Por isso que eu trouxe do Wikipédia, que é uma biblioteca comum, não tem muito valor científico, bibliográfico, mas fala o que o povo crê. E o que é fé, segundo essa definição? Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa possa considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Vocês estão entendendo? Aqui, o que nós temos é exatamente o que Kierkegaard estava falando. Fé como um salto no escuro. Fé como uma adesão incondicional a uma hipótese, sem considerar qualquer tipo de prova, sem considerar que realmente é aquilo. As pessoas acham que fé é destituída de razão, e não é verdade, meus irmãos. E então nós caímos em outro extremo. Enquanto alguns acreditam que fé é um salto no escuro, é destituída de razão, outros acham que fé é uma força de vontade, um pensamento positivo, como uma fé cega. Já ouviram essa expressão? Um pensamento positivo. Olha, vamos todos torcer pelo fulano, para ele conseguir sair da UTI. Vamos todos ter esse pensamento positivo que ele vai sair. Vamos direcionar a nossa fé para ele. Meus irmãos, isso é macumba, não é cristianismo. Cristianismo nunca disse para fazer isso. Não é cristianismo, é esoterismo. Tome cuidado com essas coisas. Fé na força de vontade, fé no pensamento positivo, uma fé cega. Isso não é fé. Não no sentido bíblico, não a fé salvífica, não a fé cristã. Então, o que é fé cristã? Vamos voltar para aquela pergunta inicial. Como é possível termos segurança de algo? E o que a fé tem a ver com isso? Olha o que o autor de Hebreus diz no primeiro versículo. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Certeza e convicção. É interessante porque o termo certeza aqui é o mesmo termo que pode ser traduzido em outros lugares por substância. Então a fé é a substância das coisas que se esperam. Isto é, a fé é a base das coisas que se esperam, é a garantia, é a segurança das coisas que se esperam. É como se fosse um título de propriedade daquilo que nós esperamos. Por isso que o autor ou o tradutor da nossa versão traduz como certeza e convicção. Porque fé não traz dúvidas, fé é a certeza. E certeza e convicção de fatos não é algo destituído do elemento racional. A fé então traz a base das coisas que nós esperamos. A fé é a segurança daqueles que creem em Cristo. Agora, por quê? Vamos tentar entender um pouco mais isso agora, olhando para o texto e vendo três pontos básicos nesse texto. Primeiro, explorando ainda o versículo 1, nós entendemos que a fé nos dá a certeza do que esperamos e dos fatos que não vemos. Isso já ficou claro para nós.
Por isso a fé é a segurança, a nossa garantia, porque ela traz a certeza das coisas que esperamos. Como eu já disse, o termo substância aqui traz essa base, esse alicerce das coisas que esperamos. E a convicção então dos fatos que nós não vemos. A fé não pode ser esse salto no escuro, como diz Kierkegaard. A fé então deve ser essa garantia das realidades que nós esperamos. Agora o ponto é o seguinte: quando eu tenho certeza de algo, segurança de algo, há um elemento subjetivo aí. Eu tenho certeza no meu coração, eu tenho certeza dentro de mim que aquilo que eu espero é real. Contudo, ao usar o termo substância, o autor de Hebreus nos joga para fora do coração. Ele não está dizendo apenas um elemento interno, como muitas pessoas falam, isso é o que eu creio, essa é a minha verdade. Não, ele está dizendo, olha, sim, você tem essa certeza no coração, isso é fé, mas é algo mais, tem um elemento objetivo, algo fora do seu coração. Westcott comenta dizendo que a esperança inclui tanto o interior como o exterior. Então a fé é essa certeza, tanto o interior do exterior, daquilo que esperamos. E o que é que nós esperamos, meus irmãos? Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa expectativa? Nós esperamos na fidelidade da palavra de Deus. Em todo esse texto vocês vão ver o quanto a palavra de Deus é honrada, requerida e necessária. Então aquilo que nós esperamos é o cumprimento das promessas do Senhor. Aquilo que nós esperamos é a vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé é a garantia, a certeza, a base, a segurança, o título de propriedade de que nós receberemos essa herança do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós esperamos? Em 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13, João diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. João está nos dizendo que aquilo que foi escrito por ele e também pelos demais apóstolos, aquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas, foi escrito para quê? A fim de nós sabermos que temos a vida eterna. Por isso que fé é segurança e garantia. Muitas pessoas não acreditam que nós podemos ter certeza da nossa salvação. A Bíblia não ensina dessa forma. Podemos sim ter certeza. A Bíblia deixa claro para nós que se temos fé em Cristo, somos salvos. E a garantia que temos a vida eterna é a fé que depositamos no Senhor. Fé verdadeira, fé genuína. João ele fala isso no versículo anterior, em 1 João 5,12, eu li o 13, e agora olha só o que ele diz no 12: aquele que tem o Filho, tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Talvez esse seja o resumo mais simples do que é salvação, e de como saber que você é salvo. Se você tem o Filho de Deus, você tem vida eterna. Se você não tem o Filho de Deus, você não tem a vida eterna. Porque a vida eterna é Cristo. E aqui nós já entendemos uma coisa muito importante, que a fé que salva, essa fé que é a certeza das coisas que nós esperamos, não é uma fé em qualquer coisa. Não é alguém que simplesmente é otimista, tem fé em si mesmo, tem fé no acaso, tem fé na sorte. Mas é alguém que tem fé em Cristo e em sua palavra. E meus irmãos, fé em Cristo é muito mais do que simplesmente você acreditar que Cristo é Senhor, ou você acreditar que Cristo veio, ou você acreditar que Cristo criou todo o universo, que Deus existe e criou todas as coisas. Porque muitas pessoas acreditam. Se você sair aqui num país que é majoritariamente católico, perguntando às pessoas: vocês creem em Cristo? Você acredita em Deus? A grande maioria das pessoas vão dizer que sim. Pelo menos em Goiânia. Talvez São Paulo, Rio de Janeiro já seja diferente, porque são cidades mais secularizadas. Mas em Goiânia as pessoas são crédulas, creem em alguma coisa, misturam os credos, juntam o cristianismo com o espiritismo, com o catolicismo, com umbanda, com quimbanda, mas acreditam em alguma coisa, ou acreditam em tudo, e acabam não acreditando em nada.
A fé salvífica é a fé exclusiva em Cristo e nada mais, porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Só Cristo é o nome dado debaixo dos céus e acima dos céus, que importa que os homens sejam salvos. A fé em Cristo é uma fé que deposita toda a confiança nele, para que Ele seja o Senhor e Salvador. A fé genuína não aceita Jesus só como Salvador, mas como Senhor. É o que Rafael falou, o presbítero Rafael falou na liturgia. Ele então vai controlar a sua vida, vai ter toda a liberdade de direcionar a sua vida. Você vai abrir mão de ser o seu próprio Deus. Esse é o grande problema da queda. Enquanto você é o seu próprio Deus, não existe fé verdadeira. Se você quer ter controle do seu destino, da sua vida, ser o seu próprio Deus, se autodeterminar, você está na doutrina de Kierkegaard, você está na doutrina existencialista. Mas se você abre mão do seu destino e começa então a viver para a glória de Deus, e crê que Jesus é suficiente para te dar a vida eterna, aí sim você tem fé verdadeira. Agora o texto continua e isso fica mais claro. A primeira expressão então diz que é a certeza das coisas que nós esperamos. E se esperamos, o foco está no futuro, não é verdade? Agora olha a segunda expressão. A segunda expressão diz que é a convicção de fatos que não se veem. Se são fatos, é passado, porque fatos já aconteceu. E não existe fatos verídicos. Fatos são verídicos. Se não são verídicos, não são fatos. Então a convicção de fatos que aconteceram, mas que nós não podemos ver, porque aconteceram no passado. E que fatos são esses? A Bíblia nos revela muitos fatos, mas o principal dos fatos nós podemos encontrar em João. Em João, no capítulo 1, no versículo 14, nós lemos: e o verbo se fez carne, e a palavra, Cristo Jesus, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha só, João está dizendo o quê? Nós vimos, é fato, nós vimos a palavra, nós vimos o Criador, nós vimos o Logos, nós vimos o Verbo, o Senhor, e Ele habitou entre nós, Ele se encarnou. É fato, é realidade, não é uma coisa destituída de razão, não é meramente abstrato, não é invenção. Ele habitou entre nós, em carne e osso, e vimos a sua glória, glória como o Filho unigênito do Pai. João ele insiste nisso. Em 1 João capítulo 1, versículos 1 a 3, eu vou ler agora na versão NVI, prestem bastante atenção. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. João deixa claro, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, é fato, Jesus veio. Então a fé é a certeza de fatos que nós não vemos hoje, mas que são fatos. Jesus é real. No nosso calendário existe essa divisão, antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum historiador sincero vai tirar Jesus da história. Jesus existiu, Jesus veio ao mundo. Isso é amplamente atestado por manuscritos, pela nossa história. Isso é inegável, não tem como negar. E é esses fatos que nós cremos, é na palavra e nas promessas objetiva que nós cremos. Isso é fé. Então a fé é certeza dessas coisas. A fé é a certeza daquilo que esperamos, é a certeza dos fatos que não vemos,
mas são fatos, porque Jesus veio ao mundo, e Ele é a glória do nosso Deus. Amém? Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, a fé nos dá a segurança, porque ela nos traz essa certeza. Em segundo lugar, a fé nos dá segurança, porque é pela fé que nós podemos ter bom testemunho diante de Deus. A fé nos dá bom testemunho na presença do Senhor. E por bom testemunho aqui, eu quero que os irmãos entendam que pela fé que nós conseguimos nos achar aceitáveis diante de Deus, oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor, agradar ao Senhor, é somente e unicamente pela fé. É isso que nós temos aqui no versículo 2. O versículo 2, de certa forma, é uma introdução para todo o capítulo, para tudo mais que vai ser dito sobre os antigos, sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, e por aí vai. Nós vamos ver nas próximas semanas. E o versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E o que é obter bom testemunho? Obter bom testemunho é obter aprovação. Então, pela fé os antigos foram aprovados diante de Deus. Isso está registrado aonde? No Antigo Testamento. E também o autor de Hebreus vai nos mostrar aqui. Mas eu quero chamar a atenção a uma coisa que Paulo falou lá em Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 7. Porque lá em Gálatas 3 a 7, Paulo está falando sobre Abraão. E ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, teve fé em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha o que Paulo está dizendo. Abraão creu, Abraão teve fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Eu tenho explicado aos irmãos que ser justificado, ser justo, declarado justo nas Escrituras Sagradas, é o contrário de ser condenado. Quando alguém é declarado justo em um tribunal, significa que ele não vai ser condenado. E por que nós somos declarados justos diante de Deus? A Bíblia deixa muito claro que a justiça de Deus vem até nós por meio da fé. Não é porque nós somos justos e bons. Deus não tem um score lá no céu vendo a sua pontuação de boas ações. Se você cumprir 5.000 boas ações, você está no céu. Se você conseguir mais, aí você vai estar num lugar melhor. Não é assim que funciona os céus. Mesmo porque nós não conseguiríamos herdar e merecer aquilo que é eterno, glorioso, imutável, inefável. Termos que as Escrituras descrevem a eternidade. Porque somos pecadores. E porque a eternidade custou o preço do sangue de Jesus. Olha só, o que é mais valioso em toda a criação? A criação ou o sangue do Criador? É prepotência e arrogância você pensar que você pode pagar aquilo que custou o sangue de Jesus. Se custou o sangue do seu Salvador, do Criador de toda a terra, o que é as suas atitudes? Então a salvação não é pelas obras. As Escrituras deixam claro isso. A salvação é pela fé. E pela fé Abraão recebeu a justiça de Deus, a sua salvação, porque ele creu em Deus. E os da fé, que são os filhos de Abraão. Por quê? Porque como Jesus disse a Nicodemos, falando sobre novo nascimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer, ter fé, confiar, temer a Deus, amá-lo acima de todas as coisas, são tudo termos que descrevem a mesma coisa, de maneiras diferentes. Nós precisamos crer, e todo aquele que nele crê, não irá morrer, mas vai receber o presente da vida eterna. Paulo ele diz isso em Efésios capítulo 2, 8, para deixar claro a nós, um texto que é altamente negligenciado, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque senão nós poderíamos bater no peito e falar: eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que o ciclano, do que o fulano. Não, para que ninguém se glorie,
Meus irmãos, isso deve mudar radicalmente a maneira que nós nos comportamos com não cristãos, com marginalizados, com as pessoas que estão à margem da sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta aqui, muitas vezes precisando de uma cesta básica, de um alimento. Porque nós não somos salvos porque merecemos, nós somos salvos pela graça. Não somos melhores do que ninguém. E se você se acha melhor do que alguém, se arrependa. Isso é orgulho. Aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E então, o autor de Hebreus, olha aí o versículo 6, texto que nós vamos meditar na semana que vem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, o abençoador dos que o buscam. Deus é o nosso abençoador. Ele nos dá o presente da vida eterna. É pela fé que nós recebemos bom testemunho. É pela fé que somos aprovados diante de Deus. Você quer ser aprovado diante de Deus? Tenha fé. Creia em Cristo. Creia na sua obra. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, a fé nos dá um entendimento para compreender a criação de Deus por meio da sua palavra. O versículo 3 continua dizendo que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível ou que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. Aqui nós temos uma citação, uma referência da criação, do Gênesis. Aqui nós temos um retorno lá no início da criação, quando Deus criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus criou tudo que existe do nada, das coisas que não existiam. É Deus que é eterno e imutável, não as coisas. Existe uma filosofia chamada materialismo que crê que a matéria é eterna e que essa matéria eterna foi criando forma através de explosões e por aí vai. Não cremos que a matéria seja eterna. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. O ateísmo moderno, misturado com o evolucionismo moderno, nem mais acredita que a matéria é eterna. Eles acreditam que do nada surgiu alguma coisa, algo que é totalmente irracional. Como que do nada surge algo sem ninguém para fazer? E depois dizem que nós temos salto no escuro de fé. Nós cremos que um Deus eterno e imutável, invisível mas real, todo poderoso, criou todas as coisas. Um ser racional ordenou tudo e não o acaso. Um ser criativo que ama, que sabe o que é amor, que é bondoso, majestoso, justo, criou todas as coisas, imprimiu no coração do homem todas essas coisas. Porque senão, da onde vem o nosso conceito de certo e de errado, senão daquele que criou todas as coisas? Esse é o nosso Deus. E aqui então, a fé nos é segurança porque ela nos ajuda a entender, a perceber com a mente, a compreender o universo criado com outros óculos. Nós chamamos isso de cosmovisão, visão de mundo cristã, visão de mundo cristã reformada. E a criação está no princípio de toda visão de mundo, porque nós não somos ateus, nós não somos materialistas, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Nós não somos evolucionistas, nós cremos que Deus criou todas as coisas e criou o homem perfeito, pleno. Foi o homem que caiu e se desviou. Nós cremos no poder deste Deus Criador. Isso faz toda a diferença, meus irmãos, porque crendo nestas coisas, nós compreendemos o porquê precisamos de Deus. Se você não crê que Deus criou todas as coisas, não faz sentido você ser cristão.
Se você não crê que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, tudo que nós falamos sobre fé, sobre Jesus Cristo não faz sentido, porque a pergunta mais básica é: então para que você precisa de Cristo? Agora Deus criou tudo, e nós necessitamos dele, porque só ele preenche o nosso coração, porque ele nos criou para ele, de maneira que o nosso coração anda inquieto, enquanto nele não descansa. Agostinho que disse isso. Então, meus irmãos, nós precisamos do Senhor, e o universo foi criado pelo nosso Deus, e ele foi criado pela palavra de Deus. Em Gênesis nós vemos Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Deus disse que as árvores cresçam assim, assim, e as árvores cresceram. Deus disse que os animais povoem a terra, e os animais povoaram a terra. Deus disse que os luzeiros iluminem tal de dia e tal de noite, e assim nasceu as estrelas e o sol. Deus disse. E quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra que se encarnou? Aleluia. A nossa fé é nesse Deus que criou todo o universo, é nesse Deus que tem essa palavra impressionantemente poderosa, é nesse Deus que controla e governa todas as coisas, e no seu Filho, que é Criador. Em João capítulo 1, versículo 3, nós lemos a respeito de Jesus o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus fez todas as coisas. Paulo, ele acrescenta um pouco mais ao dizer em Colossenses capítulo 1, 17, que ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a substância de todas as coisas. E a fé não é a substância das coisas que esperamos? Então é fé nele, em Cristo. Fé em qualquer outra coisa é só força de vontade, fé cega, salto no escuro. Fé em Cristo é racional. Fé em Cristo é segura, é certeza, é convicção. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Olha só que interessante, porque é dessa mesma forma que o autor de Hebreus inicia a sua epístola. Voltem aí para o capítulo 1. E observe como a palavra de Deus é valorizada aqui. Meus irmãos, eu não estou dizendo para vocês crerem e acreditarem em revelações abstratas, subjetivas. Alguém chega assim e fala para você: Deus disse assim, assim, você tem que crer em tudo que as pessoas falam. Não. Eu estou dizendo, meu querido irmão, minha querida irmã, creia na palavra de Deus, que já foi revelada, está escrita, é objetiva, está à nossa frente. O que Deus diz está aqui, e é aqui que você deve depositar a sua fé, nas palavras do Senhor que são escritas aqui, em Cristo Jesus, que nos é revelado pela palavra de Deus. Porque é exatamente isso que o autor de Hebreus vai dizer agora. Ele diz: havendo Deus falado antes, de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas aos pais. Então, havendo Deus falado no Antigo Testamento antes, por meio dos profetas, aos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os pais do Antigo Testamento. Versículo 2: nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. E quem é o Filho? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, através do qual, por meio do qual ele criou todo o universo. Quem? O Filho. Por meio de Cristo, Deus criou todo o universo, e ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Ele sustenta todas as coisas. Ele fez a purificação por meio da sua morte, e ele está assentado à destra do Pai. Queridos, tudo isso está implícito ao dizermos que Deus é Criador. E é pela fé que nós compreendemos a criação de Deus e o poder da palavra de Deus, e compreendemos que Cristo reina e Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que, se você tem fé em Cristo, por que você fica desesperado numa pandemia?
em meio aos problemas e aos sofrimentos, se Ele é o Criador e Ele reina? Estão entendendo as implicações? A fé nos traz segurança e garantia, em nome de Jesus. Eu quero fazer 6 aplicações aos irmãos. A primeira aplicação é: creia em Cristo e tenha plena certeza de suas promessas. Todas as promessas que Deus nos prometeu em Cristo serão cumpridas. Então creia em Cristo, confie nele, entregue-se totalmente para Ele, vá até Ele e peça que Ele te aceite. É você que precisa de aceitação. Peça para que Ele te receba, e Ele te diz: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Creia nisso, Ele é o seu Senhor. Confie na palavra de Deus, mesmo em meio a lutas. A palavra, ela sempre nos exorta a confiança, a jogarmos as nossas preocupações para Deus, a crermos que Deus nos ama e cuida de nós. Então creia nisso. Eu trouxe uma citação aqui de John Blow que diz: quando as tempestades da vida nos golpeiam, elas quase sempre parecem ser mais fortes que a palavra de Deus. Será que são? Claro que não. É crucial nos lembrarmos que nossas percepções podem ser enganosas. Quando as circunstâncias instilam medo em nossos corações, a pergunta que devemos fazer é: onde está a nossa fé? Deus quer que você confie naquilo que Ele diz e não no que está vendo. Ele disse: creia na palavra e no poder da palavra. Confie ao Senhor todos os sofrimentos e descanse nele. Eu também quero trazer uma citação agora do Charles Spurgeon, que diz: desejo que você confie ao Senhor todos os sofrimentos do tempo presente, seja qual for você está passando. No mundo tereis aflições, mas aprenda pela fé a perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e então submeta-se à vontade do Senhor. Você está submetido à vontade do Senhor? Oh, querido irmão, oh, querida irmã, deixe a sua fé mudar a forma que você pensa e que você vive. A fé deve nos mudar, deve transformar a nossa prática. Aquilo que cremos é demonstrado no dia a dia. Quando estamos diante de uma doença, por exemplo, um câncer, uma doença terminal, como que é o nosso coração? Muitas vezes o médico chega e fala: ó, agora é só com Deus. E a gente se desespera, chora, grita, esperneia. Mas por quê? Sempre foi só Deus. Se você não entendeu ainda, não entendeu fé cristã, não entendeu a realidade que nós vivemos, sempre foi só Deus. Então confie. A fé deve ser demonstrada na sua prática. Charles Spurgeon diz: o Senhor pode e irá sustentar toda a dependência que a fé puder colocar sobre Ele. Confie em Deus até o pescoço. Dependam a valer. Sim, coloquem todo o peso de vocês e todos os outros pesos sobre o Todo-Poderoso Deus de Jacó. Aqueles que estão cansados, venham até mim, eu vos aliviarei. Coloquem todo o peso em Jesus. Busque pela fé o bom testemunho diante de Deus. Somente pela fé você encontrará aprovação diante de Deus. Não vá diante de Deus com as suas obras, porque as suas obras são trapos de imundícia. Vá diante de Deus com fé em Cristo e com as obras de Cristo, e assim Deus vai te aceitar.
E em Cristo, sim, você poderá fazer boas obras justas ao Senhor. E por fim, creia que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Se você é cristão e rejeita esse princípio básico, você tem que rever a sua visão de mundo, porque este é um princípio básico da nossa fé, basilar. Se tirarmos esse princípio da nossa fé, perdemos todo o resto. Deus é Criador, e por isso que estamos aqui, e por isso fazemos o que fazemos, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Eu comecei com um cântico de criança: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, seguro estou, com Ele eu vou, Deus é bom para mim. Por que que eu tenho essa segurança? Olha esse outro cântico, esse hino, o hino de número 145 do nosso inário. Ele diz assim: seguro estou, não tenho temor do mal, porque sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal. Eu amo essa palavra. Jesus nos ama com amor leal. O que significa isso? Significa que mesmo que nós pequemos, Ele continua nos amando. Ele não nos abandona. O seu amor é leal, é fiel. O seu amor está firmado por um pacto, por uma aliança, a nova aliança no seu sangue, que é inquebrável. Então eu posso confiar, não posso duvidar deste amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar, a sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. Creia nisso, em nome de Jesus. Curva sua cabeça e vamos orar. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder Coloquemos de pé, meus amados. Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo seu amor leal. Ó Deus, somos guardados pela fé em Cristo Jesus e seguros estamos, porque o Senhor nos deu o penhor da nossa herança, o Espírito Santo que habita em nós. Ó Pai, fortalece a nossa fé, que possamos confiar ao Senhor tudo que temos passado, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, e descansar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor, que é Criador dos céus e da terra, aleluia, edifique o teu povo, edifique a tua igreja, santifica-nos, encha-nos de ti. Pela fé nós buscamos bom testemunho na sua presença, através do seu Filho. Em nome de Jesus nós oramos, amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor, suas santas consolações, a presença constante do Santo Espírito do Senhor e o amor de Deus seja sobre vós, povo do Senhor, hoje para todo sempre. Amém.